O Brasil registrou mais de 4 milhões de afastamentos do trabalho por doença, isso no ano passado. E esse é o maior número dos últimos 5 anos, segundo dados aí do Ministério da Previdência Social. As doenças que mais afastaram os trabalhadores do emprego no último ano, algumas acabam liderando, e entre elas aí dores na coluna, hérnia de disco e também fraturas. Para poder entender um pouquinho mais desse cenário, a gente conversa com Caroline Daites. Ela é médica especialista em medicina legal e perícia médica. Doutora, boa tarde para você. Bem-vinda à CBN Campinas. Boa tarde, Thalita. Boa tarde a todos os ouvintes e espectadores da CBN. Estou aqui para responder todas as perguntas de hoje. Doutora, é um aumento significativo, chama a nossa atenção, né? Num dado aí do país, são mais de 4 milhões de afastamentos. E para a gente começar um pouquinho essa conversa, né? Na sua avaliação, quais fatores aí poderiam explicar esse crescimento em relação ao ano anterior, ao ano de 2024? Como é que você acredita aí que que aconteceu esse crescimento? Tem, dentre alguns fatores, o início até mesmo de algumas perícias que se chama de teleperícia, a concessão de benefícios sem a perícia presencial exatamente, isso pode ter feito com que exista um aumento até na concessão de benefícios. Uhum. Agora, para a solicitação de benefícios, se a gente for colocar um grupo de doenças, então a gente tem, né, de acordo com algumas estatísticas, até mesmo um aumento na quantidade de doenças mentais, sim, mas as doenças osteomusculares, elas continuam prevalentes como elas sempre foram. Uhum. A gente tem aí, por exemplo, né, entre as que mais acabam liderando esses pedidos de benefício, dores na coluna, hérnia de disco e também fraturas. Pontuando ali individualmente, né, no caso, por exemplo, da hérnia de disco, né, quando a hérnia realmente impede ali o trabalho, como que é feita essa avaliação para poder fazer esse afastamento aí do trabalhador? É claro que é necessário sempre ter uma avaliação de qual atividade de trabalho essa pessoa faz, entender qual o tipo de sequela ou ainda de perspectivas de tratamento para esse caso. Alguns casos são cirúrgicos e outros casos eles podem estar apenas passando por uma crise que em 2, 3 semanas ela vai se resolver. Tem outros casos que, com todos os tratamentos possíveis para dor, ainda assim, essa pessoa continua tendo muitas dores e ainda acaba juntando outras doenças psiquiátricas, né, decorrentes até mesmo do próprio quadro de dor. Então, são avaliações complexas e é necessário sempre apresentar documentações que demonstrem não só o momento atual, mas a evolução da doença. Uhum. No caso que a gente tem também aí na listagem, né, os casos de fraturas, como que é definido aí esse tempo de afastamento por fraturas, né, seja na perna, enfim, no tornozelo ou qualquer outra? Como é que é essa definição? Cada doença tem um tempo estimado na própria literatura médica de afastamento necessário para a recuperação, para restabelecimento total, né, da condição de saúde. Mas as pessoas são diferentes e os ambientes em que elas trabalham, vivem, são diferentes, e o acesso ao tratamento também, pessoas que têm um acesso melhor vão ter uma recuperação muito melhor do que outras. Uhum. Então, essa avaliação precisa ser individualizada. Por isso que tem aqui um erro muito comum e uma falta de entendimento da maior parte das pessoas, que quando elas chegam para o perito com um atestado, e esse atestado ele fala uma quantidade esperada de dias, e o perito ele tem total autonomia para dizer se essa quantidade precisa ser maior ou menor, com base na avaliação que ele vai fazer dos documentos e do exame da pessoa ali naquele momento. Então, é importante ter em mente, né, que a pessoa, às vezes, o paciente, né, o periciado que está ali se submetendo a essa perícia, ele fica
muito desconfortável com o perito nessa situação, porque às vezes ele diminui a quantidade de dias que o médico que está fazendo o tratamento dessa pessoa propôs ali como afastamento. Uhum. A gente tem também aí as dores na coluna liderando, né, ali entre esses afastamentos. Esse tipo de problema ainda é muito recorrente realmente entre os trabalhadores? Como é que você avalia esse cenário? Sim, existe uma alta prevalência dessas doenças osteomusculares e claro que a presença em si de uma hérnia de disco ou de alguma doença em si da coluna, apenas a doença em si não significa que essa pessoa vai ter incapacidade. É preciso entender qual a repercussão dessa doença nessa pessoa. E como a gente estava falando, voltando para a primeira pergunta, né, esse aumento de casos que a gente vê agora também tem uma relação com o período aí que a gente passou, né, que todos sabemos que foi a pandemia. Então, agora também as pessoas mais tempo em home office, sentadas, todas essas podem ser causas, né, que inclusive precisam acender um alerta para que se aumentem pesquisas para entender o que está acontecendo com a população. Esse aumento nessas doenças, nessas solicitações de benefícios, reflete algum aumento, alguma mudança de comportamento da sociedade, algo que necessite de uma intervenção por políticas públicas de saúde? Então, o problema às vezes é maior do que a gente imagina. A gente tem o caso também das fraturas, é um ponto que realmente chama bastante atenção, né? Aparece ali entre os principais motivos dessa concessão. Esses casos, no caso de fratura, eles estão mais associados ali a acidentes de trabalho, realmente? São situações fora do ambiente profissional? Como é que você avalia essa situação de estar aí, no caso, as fraturas, nessa listagem, né, dos principais motivos aí de afastamento? Não vi nenhuma divulgação, né, das causas específicas, se acidente de trabalho ou acidentes em geral, mas pela prática é possível inferir que sejam acidentes em geral muito mais prevalentes do que os acidentes de trabalho. Então, a gente sabe aí nas ruas, o trânsito, a quantidade de pessoas que sofrem acidentes, que ficam debilitadas, que têm repercussão não só na coluna, mas em outros membros. Então, por isso, as doenças osteomusculares acabam sendo uma grande massa nessa quantidade de benefícios do INSS. Só para poder reforçar também um pouquinho mais, doutora, como que a perícia, né, ela diferencia ali a incapacidade temporária de uma incapacidade mesmo permanente? Só alguns pontos mesmo para poder esclarecer aqui aos nossos ouvintes. Uma incapacidade temporária é um período em que a doença ainda não se consolidou. Então, tratamentos podem ser possíveis ainda para melhorar a condição dessa pessoa e então é necessário estabelecer esse período de incapacidade temporária para não dizer ainda, não falar em uma incapacidade permanente e aposentar talvez uma pessoa que tem chance de recuperação. Então, esse período se chama incapacidade temporária, porque realmente não houve a consolidação da doença e depois da incapacidade temporária a gente tem a incapacidade permanente, que daí seriam os casos de aposentadorias. Uhum. E quais são ali os erros mais comuns, né, cometidos pelos segurados ao pedir ali o benefício? Então, muitas vezes eles acabam fazendo exames apenas antes da perícia, não faz nenhum acompanhamento de saúde prévio, não leva prontuários, não leva documentos que demonstrem aquele tratamento. Então, ele faz uma foto do caso dele, não um vídeo. O perito ele precisa do vídeo completo, né? Então, de toda a história, de toda a documentação ali para conseguir montar o quebra-cabeças e entender realmente a repercussão daquela doença. Então, muitas vezes essas pessoas acabam até mesmo gastando o dinheiro que não tem para fazer exames que elas querem apenas levar na perícia, enquanto o mais importante era focar no tratamento e demonstrar como a doença está evoluindo para que o perito possa entender se é o caso de uma incapacidade permanente, se é uma incapacidade temporária ou se até apenas uma redução de capacidade. Uhum. Tá certo, então, doutora. Obrigada pela participação aqui na CBN Campinas.
Eu que agradeço, uma boa tarde a todos. A gente conversou aí com Caroline Deitz, ele é médico especialista em medicina legal e também perícia médica. A gente faz um intervalo e volta já já.